Karen, o teu áudio não tá saindo pra gente. Pelo menos eu não ouço. Não sei se mais alguém ouve. Também não escuto, professora. Bom dia. Bom dia. Olá, pessoal. Estão me escutando? Bom dia a todos. Eu sou a Karen, mediadora travando, mas responsável por essa fácil. sessão. Oi, professor, pois não? A sua primeira fala estava travando, mas agora parece que estabilizou. Bom dia. Que bom dia, professor. Muito obrigada. Bom, então vamos dar início às apresentações de trabalho. A Jornada Integrada de Ensino, Pesquisa e Extensão é uma realização conjunta das pró-reitorias de pesquisa e pós-graduação de extensão universitária e de ensino, além da gerência de ensino e pesquisa do Hospital de Clínicas da UFTM. O objetivo principal da GIEP é apresentar os resultados dos programas e projetos de ensino e de pesquisas científicas e tecnológicas e das ações de extensão com vista a estimular o processo educativo por meio da integração entre ensino, pesquisa e extensão. Em relação às ações extensionistas, são apresentados e discutidos os programas e projetos registrados no ano, incluindo as atividades contempladas pelos programas de bolsa institucional e bolsas externas. Desta forma, a UFTM se propõe a uma formação integral do discente, considerando a complexidade e o desafio face ao conhecimento, à diversidade cultural e à interdisciplinaridade. Muito obrigada pela presença de todos. A dinâmica de apresentação ocorrerá da seguinte forma: o apresentador terá o prazo de 5 minutos para expor o seu trabalho. Os professores Beatriz Fernanda Litoldo e Eric Van Cliff são os avaliadores dos trabalhos, que terão cada um 2 minutos e meio para suas considerações. Sejam bem-vindos, professores. Peço por gentileza que os avaliadores deixem a câmera aberta durante todo o evento e no momento da apresentação, os apresentadores também deverão ligá-la. As apresentações seguirão a ordem do cronograma publicado no site da GIEP. Importante esclarecer que o autor que entrar atrasado passará a ser o último na ordem de apresentação da sala virtual. Iniciaremos com a apresentação da Maria Eduarda Cruvinel Boareto, relacionado ao projeto A Importância da Mediação nos Museus, o caso do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis e o programa Interfaces entre Arte, Ciências e Matemática. Pode começar, Maria. Bom dia, eu tô só conectando aqui, que eu tô com problema de conexão, mas eu já tô conseguindo aqui, rapidinho. Eu que realizo a apresentação, né, pela minha janela. Isso, Maria, você. Bom dia, eu já vou pedir desculpa pela conexão, porque ela pode estar um pouco instável, mas eu já vou começar a apresentar o meu trabalho. Então, meu trabalho, ele tem como título A Importância da Mediação nos Museus, o caso do Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, e é com o programa Interfaces entre Arte, Ciências e Matemática. O meu orientador, ele é o Alberto Luiz Pereira da Costa.
Então, lá em Peirópolis, Peirópolis tem como principal atividade econômica o turismo. Então, são muito turistas que estão sempre visitando, né, o museu. E lá, tudo em torno de Peirópolis gira por conta desse turismo. O meu projeto, ele visa falar sobre a importância da mediação nos museus, né, do Complexo de Peirópolis, mas sobre a parte do programa que eu participo. Parece que a Maria perdeu a conexão. Vamos aguardar um minutinho para ver se ela consegue retornar à sala. Eu gostaria de saber se o Rafael Vilela Schmidt Lopes está presente na sala. Oi, eu tô aqui. Rafael, a gente poderia dar início à sua apresentação até que a Maria Eduarda estabeleça a conexão? Pode ser. Vou Aí apresentar. você pode iniciar até finalizar, e aí depois ela apresentaria a parte dela, pode ser? Pode ser sim. Bom, então, o Rafael, Parece que ela entrou agora. Maria, está escutando a gente? Perdão, gente, eu acabei caindo. Meu celular acabou a bateria, ele estava roteando. Que parte que eu parei? Você estava no primeiro slide. Tá, na introdução, certo? Vocês estão conseguindo me ver certinho agora? Sim. Tá bom, desculpa, certo. gente. Voltando para a introdução, então, atualmente, Peirópolis tem como principal atividade econômica da comunidade o turismo. Tudo em volta de Peirópolis tem a ver com isso. Até a história do museu, quando a gente aprende para poder dar as mediações, a gente aprende como Peirópolis começou e como que tudo vai até hoje. E aí, o Complexo Cultural e Científico de Peirópolis, né, o museu, que é onde a gente vai realizar as atividades, ele é onde a gente vai fazer as mediações. E as mediações, elas são dadas para os mais variados públicos, então a gente atende universidades, escolas, e tudo que a gente fala no museu, ele não fica só no âmbito científico. Então, o cultural das pessoas que moram, a gente aprende também, está ligado com o científico que a gente vê nos fósseis e tudo mais. E aí o porquê do meu trabalho, né? O meu trabalho ele tem o objetivo de apresentar um relato, né, da experiência da mediação no programa de interfaces entre ciências e matemática. E aí o que acontece? Quando eu cheguei, eu fiz o programa em 3 meses. Acho que de setembro a dezembro. E quando eu cheguei lá, eram 2 mediadoras, a Ana Laura Luz e a Ana Luísa, elas que me introduziram lá e a gente tem todo um preparo para aquilo. Até o meu orientador, ele me preparou para conseguir fazer a mediação.
E aí a gente aprende desde o entorno do museu, que é Peirópolis, a gente aprende a história da comunidade que tem lá, e aí a gente também vai aprender sobre o que a gente vai falar, para quando os visitantes eles forem lá visitar, eles poderem entender, porque o de educação não formal que a gente fala, a gente precisa de um mediador lá para poder dar um sentido para aquela um sentido educativo para aquela exposição. E aí como os métodos, né? A mediação foi o método que a gente escolheu nesses a foto. Mediação aprende sobre os espaços não formais de educação e eu estava fazendo mediação para eles nessa recepcionar de visitantes no complexo. E aí, a partir disso, essas atividades elas não vão ser só desenvolvidas no museu. São dois complexos, né? O que é o da estação que a gente chama, o que a gente consegue ver mais as representações dos animais, e também a gente vai ter a escavação. Lá na escavação, quando eu trabalhava lá, era mais a parte das universidades que a gente levava. Mas tudo em volta do museu a gente trabalha com a parte da mediação. E aí, dessa forma, né, a conclusão dessa forma é pertinente envolver o público, né, que frequenta os espaços interativos e também alocar eles não só na parte científica, mas também na parte da comunidade. Então, dentro da mediação, a gente consegue fazer isso. Tanto é que, dependendo do mediador, ele pode começar tanto no complexo que tem mais a parte da representação ou na parte do complexo do trem, que a gente fala. Só que sempre a gente quer colocar os nossos turistas, os visitantes, não só na parte científica, mas também na parte cultural. Então, mostrar para eles a história de Peirópolis, como tudo começou, é importante, e também colocar eles naquele ambiente científico também. E aqui são as minhas referências. Obrigada pela atenção. Professora Beatriz, se você quiser começar as suas considerações, por gentileza. Obrigada. Bom dia a todos, pessoal. Maria Eduardo, o teu orientador está presente? Não, ele não está presente agora. Eu fiz essa pergunta porque a gente precisa preencher no formulário de avaliação, tá? Tá. Eu queria te parabenizar pela proposta apresentada, principalmente o resumo que você submeteu. De todos os resumos que eu avaliei, o teu foi o único que, de forma muito explícita, apresentou o objetivo do trabalho apresentado. Então, parabéns, eu acho que isso sempre é muito importante, deixar claro qual é o objetivo da apresentação, e o teu está lá explícito. Então, eu queria te parabenizar por isso, com relação a isso. E a minha pergunta, você é aluna de que curso? Eu faço licenciatura em Biologia. Ah, que legal. E a minha pergunta é no sentido da mediação com relação às escolas.
Eu vi que você trouxe a foto, né, de uma escola que visitou o museu. Como que vocês fazem a interlocução com as escolas? São as escolas que procuram o projeto e aí vocês agendam? São vocês que convidam as escolas e aí acontece um agendamento? Existe uma etapa educacional que vocês priorizam ou não? Como que funciona esse olhar do museu e do projeto no âmbito educacional das escolas? Eu acho que eu dei uma travada, mas dá para responder a pergunta. A parte do Instagram do museu, ela é muito ativa e as escolas elas conseguem ver todas as propostas que a gente tem lá, e dentro disso elas entram em contato. Então, quem entra em contato é a escola. Só que durante a mediação, durante todo o processo de treinamento na mediação, a gente é treinado para poder atender todos os públicos. Então, a gente atende desde as crianças menores até as maiores, e os próprios mediadores, a gente se ajuda, e os orientadores, para poder, às vezes, mudar a linguagem. Porque, por exemplo, eu tive experiência de mediar para uma faculdade e para as crianças. Para as crianças, algumas coisas, por exemplo, que eu via na mediação, eles não entendiam tanto na linguagem científica. Então, o que a gente tinha que fazer é remodular a linguagem. Só que as mediações dentro do museu, e também no que eu falei de colocar, né, as crianças, os visitantes, não só no cenário científico, mas no cenário de Peirópolis, todos eles a gente tinha o intuito de englobar todos. A única coisa que mudava era só a linguagem de acordo com o público. E aí não só as escolas, elas entravam em contato com a gente para agendar horário e também falar, por exemplo, quando uma professora chegava e conversava com a gente, ela já falava, eu estou mais abordando a parte de dinossauros, eu estou mais abordando a parte de fósseis. Então, dentro do que o professor falava na hora, a gente se preparava para falar. E aí, o treinamento a gente tem desde o começo do programa, tanto com o orientador, que ele auxilia, mas também muito com os mediadores que já estão lá. Obrigada, era só essa pergunta mesmo. Bom dia a todos, bom dia, Maria Eduarda, parabéns pelo trabalho. Eu já estive, eu estou aqui em Iturama, né, mas a gente, toda vez que vai para Uberaba, eu já fui algumas vezes, né, para o museu, gosto bastante. Eu queria perguntar para você, nessa atividade de mediação, né, dentro do projeto específico de vocês, como é que vocês fazem a avaliação da efetividade da ação? Como é que os participantes avaliam, ou existe um método de avaliação? Quem vai lá e é mediado ou participa da visita, eles têm algum mecanismo de avaliar esse tipo de serviço, entre aspas? Como é que funciona? Então, os próprios visitantes, eles conseguem dar o feedback pelo Instagram do museu, eles conseguem encaminhar mensagem e tudo mais, mas essa avaliação, dentro da mediação, a gente consegue ter um parâmetro. Então, às vezes, fazer algumas perguntas, colocar eles dentro do assunto. Só que essa avaliação efetiva fica por parte dos professores. Os professores, depois, eles podem dar esse feedback para a gente. Só que, assim, mais particularmente na minha mediação, eu gostava sempre de estar perguntando, de colocar eles no cenário, porque, assim, tem uma faixa etária que a gente já percebe que fica muito desligada, assim, a palavra mais informal. Então, sempre que eu via alguém que não estava tão interessado ou que às vezes ficava mais para trás do grupo, eu tentava colocar eles dentro da situação, às vezes fazer uma pergunta, e sempre o que eu achei muito legal, que foi até uma mediadora que me mostrou, chama Thalita, ela apresentou ano passado, era de sempre estar colocando eles na história, colocar elementos que fosse trazer uma curiosidade. Por exemplo, uma coisa que atrai muitos visitantes que já me falaram é o fato dos ovos dos dinossauros estarem muito bem conservados. Eles encontravam quase sempre todos
conservados mesmo, inteiros. E aí tem uma história que ela contava que os operários que eles faziam a parte do cal, de recolhimento e tudo mais, eles estavam jogando bote. Os alunos automaticamente começavam a prestar atenção. Então, isso era um mecanismo que eu tentava avaliar como que estava a minha mediação. Tá todo mundo prestando atenção, tá todo mundo entendendo. Mas dentro do museu, eles recebem o feedback pelo Instagram, pelo menos na minha época de mediação era assim, e eles poderiam também encaminhar para a gente qualquer dúvida, feedback depois pelo número do celular e tudo mais. Tá certo, obrigado. Parabéns pelo trabalho de novo, Karen. Obrigada, Maria. Vamos à próxima apresentação, do Rafael Vilela Schmidt Lopes, relacionada ao projeto Certifica Selo Ambiental, Programa de Gestão de Resíduos Sólidos Comerciais, pelo aspirante Geoparque Uberaba. Vou apresentar aqui. Bom dia. Pode começar? Sim, por favor. Então, bom dia, pessoal. Meu nome é Rafael, né? Eu vou apresentar agora o projeto Certifica Selo Ambiental, que foi um programa de gestão de resíduos sólidos comerciais pelo Geoparque Uberaba. Ele foi feito em colaboração com a Giovana, o Pedro e a Valéria, e foi orientado pelo professor Dr. Deusmac, que está presente aqui hoje. Um abraço aí, professor. Então, o objetivo desse... Desculpa A interromper, justificativa, Rafael. né? Eu Oi? não tô conseguindo visualizar a apresentação. Não sei se é só o problema aqui só comigo ou se os demais estão conseguindo. Professor Eric, realmente a apresentação dele não está aparecendo. Certo? Não, é só porque eu tô vendo que você está Calma aí, passando o slide. eu tinha colocado para apresentar aqui. Calma aí. Eu vou tentar entrar e sair da reunião para tentar apresentar. Certo. Ok. Aí, agora foi. Agora foi. Tá certo. Obrigada. Pode começar de novo, então? Pode. Então, como eu estava falando, né, o projeto Certifica Selo Ambiental, o programa de gestão de resíduos comerciais no Geoparque Uberaba, feito por mim, pela Giovana, pelo Pedro e Valéria, que foram os colaboradores, e orientado pelo Deusmac, que está presente aqui hoje. Então, esse projeto ele foi feito visando, né, um desenvolvimento local e uma educação ambiental da comunidade, das pessoas que participaram, não só a gente, alunos, mas como as pessoas, os empresários e as pessoas que participaram. E isso vai muito de acordo com que o Geoparque, né, a existência do Geoparque, que foi feito para uma implementação das ODS, em particular na conservação da biodiversidade, do turismo sustentável. E nesse projeto especificamente, ele foi feito para uma proteção, né, do meio ambiente com aprimoramento de práticas, como eu vou falar adiante, e foi feita também uma correta gestão de resíduos, né, como eu falei, gerando uma minimização dos impactos negativos nessa comunidade local. Então, o objetivo geral, ele ficou como estabelecer... Oi? Rafael, desculpa. Os slides não estão sendo passados. A gente ainda está na capa. Isso, agora sim. Objetivo geral. Ué, mas por que será que não está sendo passado? Se você puder colocar no modo apresentação, aí provavelmente vai funcionar.
Não, mas está no modo apresentação. Para a gente aqui, É que pra gente. Desculpa, Eric. Pra gente, Rafael, aparece só o PowerPoint quando a gente edita, sabe? A listinha do lado e a página. Tá no objetivo agora? Agora sim. Então, o objetivo ele ficou como estabelecer e implementar um programa de gestão de resíduos em estabelecimentos envolvidos com o Geoparque, né? Por meio do qual se comprova o compromisso ambiental desses locais por meio do selo, que dá o nome do projeto, né, do selo verde. E o estudo em questão ele foi realizado com o estabelecimento comercial do ramo alimentício, que foi uma pizzaria, e algumas das etapas preliminares foram a caracterização do estabelecimento, né, em relação à gestão dos resíduos. Posteriormente, foi feita uma elaboração de um plano de gestão para esse estabelecimento, atendendo suas especificidades ali. E, posteriormente a isso, foi apresentado esse plano de gestão ao gestor do estabelecimento, e depois disso foi feito um curso, né, de capacitação de educação ambiental aos gestores e também aos colaboradores, e foi apresentado para esses colaboradores e o gestor do estabelecimento. Uma etapa posterior do projeto, a gente aplicou 10 indicadores de sustentabilidade, que foram baseados na norma ISO 14001, e nesses indicadores a gente atribuiu 10 pontos, né, para cada indicador, que totalizaram 100 pontos conforme o desempenho, né, do estabelecimento. E os indicadores eles foram se a práticas de tecnologia ou empreendimento sustentável no estabelecimento, por exemplo, energia solar, eólica, biodigestor. Se no estabelecimento tem reutilização de água, se eles fazem o tratamento, né, de resíduos mesmo, se eles utilizam matérias-primas recicláveis, se eles têm uma estrutura de produtos que podem ser desmontados ali para ser reciclado, né, mais facilmente, se a empresa como um todo adota medidas, né, de incentivo e capacitação, igual eu falei no slide anterior, e se o estabelecimento comercial ele tem uma logística de devolver garrafas de vidro assim para reciclagem, se o estabelecimento comercial tem uma política operacional que contém uma estratégia de PGRS, que é um gerenciamento de resíduos sólidos aí, e se o estabelecimento ele tem alguma métrica de emissão direta ou indireta de gases de efeito estufa, e o último é se ele está em conformidade legal com as leis e políticas, né, ambientais. E como alguns resultados que a gente obteve foi se esse estabelecimento especificamente era um estabelecimento que tem um maior foco de serviço de entrega, então no local a gente não observou muitas produções, né, de resíduos, e também foi analisada a produção das pizzas, que é um estabelecimento que tem bastante a separação, né, da fração orgânica dos outros resíduos, que é elementar aí, e são utilizados também alimentos orgânicos que eles produzem em produtores locais ali para produzir as pizzas. E os gestores também mostraram interesse no processo de compostagem que a gente fez com eles. Então, aqui está especificado a cada indicador a pontuação que eles atribuíram a cada um deles. O indicador 1 e 2, infelizmente, não tiveram nenhum ponto. Os 3, o 4 e o 5, eles conseguiram 10. O 6 conseguiu uma pontuação, o 7 e o 8 também não, e o 9 também, e o 10 conseguiu uma pontuação também. E importante ressaltar, né, que a gente foi acompanhando durante o projeto, incentivando a implementação dessas práticas, né, com o gestor e auxiliando ali no dia a dia. E a gente conseguiu, com isso, a gente conseguiu atingir uma marca de 50 pontos nesse estabelecimento, o que não contemplou o recebimento do selo verde, né, infelizmente, porque ele precisaria de 70 pontos no mínimo para conseguir, mas apesar, né, desse resultado, a gente conseguiu avaliar uma boa melhora ali do estabelecimento em questão da preocupação dos resíduos ambientais, da preocupação mesmo no dia a dia ali, apesar de não receber, né, o selo verde, e foi uma boa oportunidade, né, de capacitação para a equipe que participou, capacitação para os colaboradores da empresa e também para os participantes desse projeto.
Aqui tá algumas referências que eu utilizei. E obrigado pela atenção. Obrigada, Rafael. Professora Beatriz. Rafael, obrigada pela tua apresentação. Também gostaria de te parabenizar pelo resumo apresentado, que também apresentou o objetivo de forma muito clara, assim como o trabalho anterior. Eu fiquei com algumas dúvidas, assim, e aí a minha pergunta é com relação a elas, tá? E também com uma ideia, não sei se vocês tiverem. Vocês olharam para o estabelecimento particular, que é a pizzaria, certo? E aí, esse estabelecimento, vocês verificaram que a produtividade deles é mais via delivery e não consumo no próprio restaurante, é isso? Eu fiquei me pensando se de algum modo o estabelecimento ou vocês pensaram em fazer uma ação para os consumidores de delivery sobre a importância desse consumo mais consciente, possivelmente da reciclagem que ele pode estar fazendo. Então, por exemplo, se o comércio entrega uma garrafa, que ele pode estar devolvendo a garrafa no comércio, num futuro, alguma coisa nesse sentido. Porque se o foco é o delivery, realmente talvez falte indicativos para vocês avaliarem se ele é ou não, se ele tem ou não o selo verde, né? Porque o foco dele não é ali no estabelecimento. Então, eu fiquei pensando que talvez a ação de vocês pudessem reverberar nesse modo delivery para os consumidores. Não sei se vocês chegaram a pensar sobre isso. Então, a gente chegou a pensar assim, é que não só com esse estabelecimento que eu apresentei hoje, a gente fez com mais 3, né, que são de outras formas, e a gente conseguiu unir algumas ideias. Por exemplo, tem alguns empresários que eles fazem uma forma de bonificação com o cliente se ele tem alguma atitude ali no dia que ele for no estabelecimento que produza menos resíduos. Por exemplo, ele vai e, tipo, por exemplo, num estabelecimento que ele pega ali no local, ele vai, por exemplo, utiliza menos papel, menos talheres por vezes de uso, né, do que ele estaria usando se ele tivesse, tipo, numa situação normal ali. E o que a gente pensou com essa pizzaria especificamente foi que o empresário ele já tinha uma ideia, né, de bonificação, geralmente eles fazem, tipo, de fidelidade, né? Então, se o cliente ele fosse e ele fez uma embalagem de pizza com menos resíduos, então se o cliente optasse por essa embalagem, ele estaria, tipo, pagando menos e também o empresário ele estaria ganhando com isso, né? Que estaria produzindo menos na casa dele, porque ele não tem controle, né, no serviço de entrega. Então, existe uma preocupação, pelo menos por parte dele, das embalagens que ofertam esse serviço, Sim. seja de fator de impacto menor. Nas diversas vezes que a gente foi no estabelecimento, o empresário já demonstrou interesse de mudar, né, essa embalagem, que ele já, tipo, já estava tentando mudar essa embalagem da pizza, né, que tem bastante papelão ali, papel, tinha até plástico, mas ele estava demonstrando interesse em mudar isso. Porque, como você falou, né, esse de entrega, especificamente, ele não tem controle quando sai dali, então ele tem que entregar alguma coisa com menos resíduos, né, para poder ir para casa da pessoa e ter um impacto menor. Obrigada, era só isso. Nada. Bom dia, Rafael. Parabéns pelo trabalho. Achei o trabalho bem legal, a parte escrita também. Eu queria perguntar só algumas coisas. Como é que vocês captaram esse parceiro, né? Especificamente esse que você falou, como é que foi esse contato, né? Se é conhecido de alguém, como é que vocês chegaram e fizeram essa proposta, né? E como é que foi a aceitação desse parceiro quanto à metodologia do projeto? Essa é a primeira pergunta. Então, o Geoparque ele é um projeto que engloba diversas áreas, né? E a nossa área foi essa de resíduos. E eu comentei na pergunta anterior da Beatriz, que esses empresários que a gente trabalhou, eles demonstraram interesse, né, primeiro em trabalhar com o Geoparque. E aí a gente entrou nisso, a gente não foi atrás de ninguém, tipo, o Geoparque que abriu essas vagas, vamos dizer assim, e esses empresários demonstraram interesse em ter essa consultoria
por parte da gente, né, da Examb, que a gente fez por meio da Empresa Júnior de Soluções Ambientais da Engenharia Ambiental da UFTM. Então, a gente fez essa consultoria especializada para eles por meio do Geoparque. O Geoparque foi meio que a ponte para a gente conseguir fazer essa consultoria. Entendi. Aí eu também tenho uma dúvida, mais relacionada com o que a professora perguntou, né? Em relação a esses parâmetros que foram utilizados, né, para pontuação, você acha que todos eles se encaixam para essa característica de estabelecimento, ou alguns deles poderiam ser modificados, ou isso já é uma metodologia já padrão, né? Porque às vezes algum tipo de estabelecimento não tem muito a ver, né, com alguma coisa, algum tipo de, sei lá, nesse caso até seria, né, energia eólica ou solar, etc. Mas às vezes tem algum que não encaixa, ou isso é delineado de acordo com o parceiro, ou de acordo com a entidade que está sendo estudada. Sim, nessa primeira etapa do projeto, a gente trabalhou só com estabelecimentos comerciais do ramo alimentício, né? Então, a gente separou esses 10 indicadores da ISO 14001, especificamente para serem para estabelecimentos comerciais do ramo alimentício. Então, a gente conseguiu ali perceber que tiveram um bom direcionamento, assim, vamos dizer. Tipo, a gente não mudaria nada, não. Os indicadores foram escolhidos bem. Certo, aí só uma pergunta, curiosidade, né? Você acha que você falou de uso de produtos orgânicos e tal, né, no preparo ali, você acha que a produção orgânica está relacionada à sustentabilidade? Está sim, porque por meio desse resíduo orgânico, por exemplo, você faz a compostagem e consegue um humus ali que é orgânico, né? E a compostagem, ela vem de resíduos que já foram produzidos. Então, ao invés de você jogar esses resíduos no aterro, por exemplo, você vai estar conseguindo produzir um humus, e esse humus você vai conseguir plantar um tomate, por exemplo, que vai na pizza. Então, vira um ciclo, sabe? Você não descarta nada. Isso consegue criar um ciclo produtivo ali, é igual esse produtor fez. A gente deu a ideia dele despejar alguns resíduos dele para fazer a compostagem, e por meio da compostagem, algum terceiro planta as coisas para ele poder colocar na pizza, o que sai uma qualidade melhor, né? Perfeito, obrigado, Rafael, parabéns pelo seu trabalho, e eu encerro. Pode comandar, Karen. Obrigada, professores. Obrigada, Rafael. Próximo apresentador. Próxima apresentadora é a Gabriela Caroline Berman, apresentação relacionada ao projeto Resíduos Eletrônicos, Estudo e Implementação. Oi, pessoal. Bom dia. Posso dar início? Por favor, Gabriela. Então, olá, pessoal. Primeiramente, eu gostaria de desejar um bom dia a todos que estão prestigiando as apresentações hoje e agradecer pelo momento de apresentar um projeto que tem tanto significado, né, para a comunidade da UFTM. Bom, o nosso projeto de extensão, ele se chama Emove Recycle, e se a gente traduzir aí ao pé da letra, a gente já tem uma boa ideia das práticas que foram realizadas aí ao longo dos meses de vigência. Movimento eletrônico de reciclagem, explica muito sobre a gente. Eu sou a Gabriela Berman, eu sou apresentadora. A professora doutora Ariana de Campos é a nossa coordenadora, que infelizmente não está aqui na sala hoje com a gente, porque ela é intermediadora em outra sala. E o professor doutor Mário Sérgio da Luz é o nosso co-orientador. O programa de extensão, ele veio para propor e também para abordar os desafios relacionados à reciclagem de resíduos eletrônicos e também o descarte. Então, a preservação ambiental, a inovação tecnológica e a saúde pública são pontos aí cruciais que destacam o nosso projeto, que é justamente isso, trazer mudanças perceptíveis para as práticas de descarte sustentável. O projeto, ele procurou analisar os resíduos eletrônicos
por meio de estudos acadêmicos e, a partir disso, compreender o cenário desses resíduos. Então, a gente desenvolveu estratégias na comunidade universitária, sensibilizou a população sobre as práticas ambientalmente responsáveis e a gente coletou todos os resíduos como fruto de um bem comum. Bom, os métodos dessa pesquisa, eles envolveram uma abordagem abrangente para a gente conseguir compreender a gestão dos resíduos eletrônicos. Então, inicialmente, foi conduzida uma revisão integrativa da literatura acadêmica para a gente conseguir mapear o cenário atual. E depois disso, a gente realizou uma pesquisa de campo na própria mesma comunidade universitária para a gente conseguir capturar percepções, conseguir capturar práticas e também alguns desafios específicos relacionados à gestão sustentável dos resíduos eletrônicos. E a combinação dessas abordagens, elas proporcionaram uma análise holística que contribuiu aí para a compreensão aprofundada e algumas propostas de melhorias que nós havíamos pensado. Quando a gente pensa no que o projeto proporcionou, a gente começa a se deparar com os resultados, onde nós obtivemos grandes números de descartes, que eles ultrapassaram aqui, se vocês conseguirem ver, 260 unidades. Então, se nós pensarmos que pelo menos foi feito um descarte por pessoa, que foi essa a média, a gente consegue ver que o nosso projeto conseguiu aí impactar pelo menos 260 pessoas. E por meio de uma escala programada, a gente conseguiu classificar os resíduos com algumas linhas, sendo a mais evidente aí, a que mais saiu, a linha verde, que ela é direcionada para equipamentos de informática e de telecomunicações. Outra coisa que a gente observou foi a diversidade dos itens eletrônicos que a gente conseguiu. Então, foi uma lista imensa de itens, o que mostra para a gente que é a presença da tecnologia no nosso cotidiano. E esses impactos dos nossos resultados, eles mostraram que há materiais perigosos, como os metais pesados, por exemplo, em placas, em baterias e muitas outras coisas que a gente usa no nosso dia a dia e não tem essa consciência, o que leva a uma preocupação sobre os danos ambientais e também sobre a saúde pública. Mas, além disso, também a gente pode falar, porque é importante a gente destacar, a urgência de repensar algumas práticas em relação aos produtos eletrônicos, uma vez que nós mesmos seremos os prejudicados mais para frente com essas coisas. E projetos assim como o eMove nos ajudam a nos mostrar o caminho certo para a gente seguir. E, por fim, nós alcançamos os objetivos que a gente esperava. A coleta ela foi eficiente, ela proporcionou um engajamento entre os alunos que colaboraram aí ativamente nas práticas do descarte e também da conscientização, e nos trouxe alguns resultados assim mensuráveis, porque a gente não esperava que a mobilização no primeiro ano do projeto ia ser uma proporção do tamanho que foi. E isso só foi um gatilho para a gente pensar num futuro para o eMove. Essas foram as referências que nós utilizamos, e obrigada. Obrigada, Gabriela. Professora Beatriz, fique à vontade para as suas considerações. Obrigada, Gabriela, pela sua apresentação. Queria parabenizar muito o projeto, assim, fiquei muito feliz de ler o resumo e de assistir falando, que eu acho que é um projeto que tem que perdurar por muito tempo e cada vez alcançar novos braços, né? Eu tenho algumas perguntas de curiosidade mesmo para saber mais um pouquinho sobre ele. E a primeira delas, eu queria entender, e se você pudesse me explicar ou passar alguma referência, o que seriam revisões integrativas, por exemplo, que você citou. Eu nunca tinha ouvido falar nesse tipo de revisão e eu fiquei super curiosa para entender o que ela seria. Porque como a gente é um projeto novo na UFTM, que a gente até fala muito disso, em quase todas as universidades a gente encontra realmente um projeto de sustentabilidade ambiental, e na UFTM desse tipo a gente ainda não tinha. Então a gente precisou fazer essas revisões para trazer para mais perto da gente tudo aquilo que a gente pode descartar depois, para onde a gente pode descartar, e o que a gente pode fazer com esses resíduos. Então, por exemplo, a gente separou em várias linhagens
que são várias cores, tem a cor azul, tem a cor verde, como eu mostrei ali, e a linhagem branca a gente não estava aceitando ainda, por ser o primeiro ano do projeto, e porque depois a nossa parceria é com a Codal, que é onde a gente vai realmente fazer o descarte dos resíduos. Então, essa revisão, ela veio justamente para a gente ter um norte para seguir e conseguir começar a caminhar com o projeto. Tá, mas aí a ideia, o termo integrativo significa um caráter da revisão ou não? Não, é a revisão mesmo integrativa de todos os projetos que tem sobre isso, de todas as revisões bibliográficas que a gente consegue achar. Ah, tá. Bom, a minha próxima pergunta você já respondeu, que eu ia perguntar para onde foram encaminhados os objetos, e você falou que foi pela Codal, né? Eles ainda não foram, porque o nosso projeto, ele termina a vigência no dia de hoje, então a gente está recebendo até o dia de amanhã, né? E aí depois disso eles vão ser encaminhados para a Codal. No resumo, você comenta que foi feito publicações em meios de comunicação científicas do programa para a comunidade, né? Eu queria entender de que forma essas publicações chegaram de fato à comunidade. A gente sabe que às vezes os artigos, né, que a gente publica, acaba ficando no meio acadêmico, né? E o foco é acessar a comunidade que não tem o costume de ler artigos, por exemplo. Então, eu queria entender como que essa ação, de fato, chegou à comunidade, chegou aos cidadãos, para que eles pudessem fazer esse descarte. Isso foi muito pensado, porque quando se publica um texto, nem 10% das pessoas que seguem aquilo vão ler na íntegra aquele texto. E por isso foi montado um Instagram, onde a gente publica fotos, e nessas fotos as legendas, elas vêm aí com a ideia de informar as pessoas. E também, além disso, a gente tem um site que ele fica na biografia do Instagram, que lá os projetos e as postagens, elas são mais, como posso dizer, elas são mais formais. Porque aí realmente as pessoas que realmente querem ler aquilo, elas conseguem ter esse olhar mais criterioso. Mas a parte do Instagram, ela é uma forma mais didática, uma forma das pessoas verem aquelas publicações e se sentirem interessadas. Tá. E o ponto de depósito era a universidade mesmo? Ou tinha alguns lugares pela cidade espalhados? Os membros do projeto, todos eles, a gente inclusive publicou isso no Instagram, e a gente fez a panfletagem também na universidade para deixarem os alunos cientes que os membros do projeto quem estavam recebendo esses descartes, porque a gente não tinha um ponto físico na universidade. Entendi. Então, ainda tinha essa questão de agendar com um dos membros para receber e tal. Sim. Você acha que essa logística é interessante? Ou não, ela limitou mais ainda o projeto nesse sentido da conscientização? Não, essa logística foi o que a gente teve que ir caminhando, porque como a gente não tinha um ponto específico, a gente precisava coletar de alguma forma. Então, a gente optou por essa forma do que ficar sem um meio direto de descarte das pessoas. E vocês não conseguiram esse ponto por algum motivo específico? Eles iam dar, mas aí não deram, e aí não tinha como a gente ficar esperando. E aí, então, os alunos tiveram que tomar a frente disso. Ok. Minha última pergunta você comenta que a terceira fase do projeto envolveu a análise minuciosa de todo o feedback obtido ao longo do processo, né? Eu queria entender de quem eram esses feedbacks, assim, quem que deu para vocês poderem receber e analisá-los? Então, tanto os professores, os nossos orientadores do projeto, eles estavam a par de todas as coisas que a gente fazia, e aí, às vezes, as ideias que a gente levava para eles, ou as execuções que a gente levava para eles, teria que tomar uma forma um pouco diferente para que a execução fosse feita com clareza. Então, além dos nossos orientadores e do nosso co-orientador, os próprios alunos, por meio do Instagram, trouxeram também esses feedbacks para a gente. Obrigada.
Queria só destacar que acho que o teu projeto, esse projeto que você apresentou, ele pode reverberar em muitas outras discussões, né? A gente tem aí os eletrônicos cada vez mais com data de validade, né? A gente já compra ele sabendo que em 1, 2 anos ele mesmo vai fazer a gente trocar, né? Então, e isso tem tudo a ver com o sistema que a gente vive hoje, né? Do capitalismo, essa questão da tecnologia e do quanto nós hoje estamos ligados a ela. Então, acho que vocês do projeto têm uma esmeralda na mão para lapidar e que pode aí reverberar em muitos outros estudos, não só de extensão, mas de ensino e, claro, de pesquisa. Então, parabéns mesmo para vocês. Obrigada. Olá, Gabriela, parabéns pelo trabalho, pela iniciativa, né, de todo o grupo. Eu vou ser mais sucinto agora. Eu queria só perguntar, você falou na apresentação, mostrou lá os quantitativos e mencionou que em torno de 260 pessoas foram impactadas. Por ser uma atividade, uma ação extensionista, eu queria saber o que a ação impactou em você e na sua equipe proponente dessa ação. O que vocês tiram dessa ação como aprendizado? Acredito que, assim como qualquer outra ação ou como qualquer outro método de ensino, a gente sempre sai com uma bagagem muito grande. Além, é claro, da gente aprender a trabalhar em equipe, da gente montar isso desde do zero, a gente, claro, que sai com a consciência muito melhor, né? A gente sai com a consciência ambiental, assim, totalmente lapidada, porque a gente acompanha de perto, a gente lê na íntegra as coisas as revisões mesmo, e a gente começa a entender um pouco melhor, porque por mais que não seja a nossa área, a gente começa a levar isso para a gente e com a gente. Então, acredito que isso é a coisa mais valiosa que a gente consegue levar, a experiência. Obrigado. Obrigada pela apresentação, Gabriela. A próxima apresentação é da Mariana Rodrigues Paiva Boarão, relacionada ao projeto Microverdes, promovendo a produção doméstica sustentável de hortaliças e o planejamento da comunidade ao acesso a alimentos. Avaliação econômica dos alimentos em Iturama. Oi, boa tarde, bom dia a todos. Eu vou apresentar a tela, tá bom? Todo mundo consegue enxergar em tela cheia? Mariana. Você colocar em forma de apresentação agora. Eu coloquei aqui. Foi? Ainda não está aparecendo. Mari, compartilha a tela toda. Eu vou tirar e colocar de novo para ver se vai. Deu certo? Agora sim. Passa um slide só para a gente testar, por gentileza. Aí, foi. Tá. Então, bom dia a todos. Meu nome é Mariana e hoje eu vou apresentar o projeto de extensão com o título Microverdes, promovendo a produção doméstica sustentável de hortaliças e o planejamento da comunidade ao acesso dos alimentos. Uma avaliação econômica dos alimentos em Iturama. A minha orientadora é a professora Ariane Fernandes da Conceição e como coautora é a Gabriela Almeida Santos. Bom, o nosso projeto de extensão, ele buscou realizar, então, uma análise socioeconômica de 3 estabelecimentos, que são 3 supermercados, e 3 postos de gasolina na cidade de Iturama. E a gente foi verificando ao longo dos meses, de maio até outubro, a variação dos preços de diversos tipos de produto, como alimentos, higiene e produtos de limpeza também. E nos postos de gasolina, a gente verificou os combustíveis, etanol, gasolina e o diesel. Bom, como justificativa, o nosso ponto principal
foi a insegurança alimentar, porque é um fato que ocorre muito no Brasil, e segundo a FAO, cerca de 70 milhões de pessoas estavam em 2022 com uma insegurança alimentar moderada, e cerca de 21 milhões estavam também em 2022 com uma insegurança alimentar grave, o que aumentou muito depois da pandemia do Covid-19. A insegurança alimentar, ela pode ser classificada em três tipos, que é a leve, a moderada e a grave. Isso está muito ligado, principalmente, à renda da pessoa. A tendência é que quanto menos a pessoa ganha, maior pode ser a insegurança alimentar que ela vai sofrer. O nosso objetivo, então, foi auxiliar essa parte da população que não tem acesso a alimentos a ter uma oportunidade de fazer o seu dinheiro rentabilizar um pouco mais. Então, ajudando essa população com baixo poder aquisitivo a ter um melhor poder de compra, visar alimentos mais nutrientes, saudáveis, para também auxiliar eles a melhorar a sua qualidade de vida. Bom, os nossos métodos utilizados, então. Nós fomos verificar dos meses de maio até outubro 3 supermercados, que foi o ABC Atacado e Varejo, o Bahamas Mix e o Triângulo Supermercado. E 3 postos de gasolina, que foi o Alto Posto Ipiranga, Alto Posto Asa Branca e Alto Posto Eldorado, todos localizados aqui no município de Iturama. E como os resultados, a gente conseguiu analisar e perceber que o supermercado com melhor custo-benefício para as compras foi, então, o ABC Atacado e Varejo, e entre os 3 postos de gasolina foi o Alto Posto Asa Branca. A seguir eu vou mostrar as tabelas com todas as análises. E com a coleta dessas informações, nós vamos fazer um compilado, dar um jeito, diminuir um pouco as tabelas, porque ficou muita informação, para facilitar também para o leitor, para as pessoas que vão ver essas informações, e difundi-las principalmente pelo Instagram, pelo nosso grupo de estudos, que é o Gravatás, e também enviar por grupos do WhatsApp, esse meio de rede social, para auxiliar toda a população que tem interesse em adquirir esses itens, itens básicos, com um valor mais acessível para todos. Bom, aí aqui tem a lista dos itens que foram coletados em supermercados, que foram da alimentação, limpeza e higiene pessoal. Eu não vou ler todos para não me estender muito. E de combustível, como já citei, etanol, gasolina e diesel. Bom, aqui tem a primeira tabela, que contabilizou os produtos de higiene dos 3 supermercados, ABC, Triângulo e Bahamas. No final de cada mês, a gente realizou uma somatória, e o total que está em negrito é o total que acabou compensando mais, que ficou mais em conta. No caso aqui, foi o ABC. Em todos os meses, vocês podem verificar que a conta do ABC ficou mais barata em relação aos outros 2. Aqui é a lista só de alimentos do ABC, que também está em negrito. Aqui, a lista do Triângulo. E aqui, a lista de alimentos do Bahamas. Aí aqui a gente conseguiu colocar tudo junto dos combustíveis, etanol, gasolina e diesel, ao longo dos meses também. Ali no final, como vocês podem verificar, o mais barato foi o Asa Branca, que acabou compensando mais em relação aos outros 2. E aqui na última tabela foi a de produtos de limpeza, que também ficou a do ABC. Teve alguns outros mercados que uma vez ou outra, até em um mês ou outro, até acabava ficando outro mercado, mas ao realizar a média de todos, o ABC sempre ficou em primeiro lugar. Bom, e aqui a gente pode concluir no nosso trabalho que quando a gente analisa mensalmente o valor dos alimentos, essa população que tem uma renda um pouco mais baixa, ela pode aumentar o seu poder de compra. Para uma família, por exemplo, que recebe um salário mínimo, muitas vezes aquele salário mínimo vai ser o mesmo para o ano todo. Só que os alimentos, eles não são o mesmo preço o ano todo. Cada mês, até dia, eles estão aumentando, diminuindo, aumentando, diminuindo. Então, às vezes, para uma família de 5 pessoas que ganham um salário só, 10, 20, 50 reais faz muita diferença quando fecha o mês. Então, essa família de uma renda baixa,
Aumentando seu poder de compra, ela pode garantir sua segurança alimentar, comendo alimentos mais seguros, nutritivos e que vão satisfazer essas necessidades nutricionais e alimentares para também ter uma vida mais ativa, mais saudável e ter um melhor desempenho nas suas atividades diárias. E essas são as referências que eu utilizei. E muito obrigada pela oportunidade. Eu termino aqui minha apresentação. Obrigada, Mariana. Professora Beatriz, é com você. Obrigada, Mariana, pela apresentação. Eu achei sensacional isso que vocês trouxeram, assim, essa preocupação de pesquisar isso de forma efetiva nos mercados e nos postos. Eu queria te perguntar, você é aluna de qual curso, Mariana? Agronomia. Agronomia. Excelente. Bom, eu tenho algumas dúvidas, tá? E aí eu vou ligar essa minha pergunta do teu curso para trazer sugestões e pensamentos. No título do teu trabalho, você coloca duas expressões que eu senti que não apareceram nem no teu resumo nem na tua fala, tá? Você fala assim, promovendo a produção doméstica sustentável de hortaliças. E nem no resumo na tua fala você cita hortaliças, né? Na verdade, na tua fala aparece as frutas, que é a banana e maçã, mas eu fiquei me perguntando se os legumes e os vegetais não foram pensados por vocês ou qual o motivo deles não entrarem nessa tua lista. Visto que quando a gente pesquisa, né, uma alimentação saudável, as frutas, legumes e verduras, elas estão no centro das principais refeições, né? Esse nosso projeto, ele foi dividido, na verdade, entre duas extensionistas, que sou eu, Mariana, e outra é a Gabriela. Eu fiquei com essa parte da avaliação econômica, no caso da insegurança alimentar. E a Gabi, que é a minha colega, ela trabalhou com essa parte dos microverdes, que são... podem ser leguminosas, que têm um valor nutricional muito alto. Então, é como se o nosso projeto de extensão, um complementasse o outro. Aí ela ficou com toda essa parte das leguminosas, da importância nutricional, e eu fiquei com essa parte da avaliação econômica. Ah, mas aí você não acha que as hortaliças e os legumes também não entrariam no levantamento do orçamento? Entrariam. Mas a gente acabou, tentando fazer um orçamento um pouco mais compacto, sabe? Visando mais, por exemplo, alimentos de uma cesta básica. Entendi. Tá. Aí a outra expressão que aparece é o planejamento da comunidade ao acesso a alimentos. E aí eu também queria entender como que ocorreu esse planejamento da comunidade ao acesso. Bom, ano passado a gente já trabalhou em outro projeto nosso com vários produtores e agricultores familiares, pessoas de assentamento, várias pessoas da comunidade aqui de Turama e muitos que possuem uma renda baixa. Então, a gente considera que a gente tem um canal um pouco mais acessível até eles, por já ter participado de oficinas, roda de encontros. Então, assim vai ficar mais fácil juntar essas nossas informações obtidas e passar tudo para eles diretamente. Alguns já sabem do nosso projeto, já perguntam como está sendo, como que está correndo, o que a gente está descobrindo, sabe? Então, dá para ver que eles já têm um interesse em saber qual que vai ser o resultado e tem interesse em adotar as nossas práticas. Perfeito. E para complementar a minha fala, não sei se vocês pensaram nessas possibilidades, mas talvez seja relevante pensar em grupo, né, com a orientadora, óbvio. Eu perguntei que curso você faz, né, e você me respondeu agronomia, certo? Uhum. Porque, assim, eu sou da educação matemática, né, e existe uma vertente na educação matemática que discute fortemente, inclusive atualmente, por conta da BNCC, sobre a educação financeira, né? Na BNCC, claro que no papel é lindo, está posto que esse tema tem que ser trabalhado de modo transversal, né, a todas as disciplinas, mas que, de fato, acaba sendo concentrada somente nas disciplinas de matemática ou em itinerários formativos que o professor opta em trabalhar educação financeira. E eu acho que o projeto de vocês tem total articulação
com a educação financeira tratada nas escolas. Então, para além, talvez, né, como uma ideia de expansão do projeto, divulgar em WhatsApp, nas mídias sociais, talvez vocês procurassem os alunos das licenciaturas em matemática, ou até escolas que trabalham com a educação financeira e estabelecer essas parcerias, porque eu acho que, para além de acessar a comunidade, né, sobre esses resultados, vale a pena pensar também no âmbito educacional, né, como a gente trata no âmbito educacional esses futuros consumidores, né, ali, terceiro ano do ensino médio, que já vai sair para o mercado de trabalho e muitos deles já fazem essas compras, né, esse consumo. Então, talvez atrelar o projeto de vocês a essa questão da educação financeira que já está sendo tratada nas escolas fortemente. E aí, eu acho que o trabalho de vocês só tendem a ampliar. Parabéns. Muito obrigada. Olá, Mariana. Parabéns pelo trabalho, parabéns pelo projeto, né, como um todo. Só para complementar, a professora já perguntou, eu tinha algumas perguntas bastante semelhantes. Eu queria saber, você apresentou alguns dados de alguns meses, né, que vocês fizeram essa avaliação. A gente sabe que os preços são bastante dinâmicos, né, às vezes hoje tem promoções, etc., vocês padronizaram dias específicos, né, porque a gente sabe que mercados, né, principalmente em cidades pequenas, cada um faz promoções específicas em um dia, etc. e tal. E se o projeto tem continuidade e se essas avaliações vão ser disponibilizadas permanentemente, assim, para as pessoas irem acessar, por exemplo, esse mês, como é que foi o mês anterior e tudo mais. Ou se foi só uma avaliação pontual e não vai mais acontecer. Como é que funciona? Então, a gente sempre tentou ir verificar os mercados na segunda quinzena do mês. Às vezes dava uma atrasadinha, mas sempre foi na segunda quinzena do mês. E, principalmente analisando isso, dava para perceber como que às vezes o valor mudava, era uma coisa tão discrepante. Uma coisa que em um mês eram, por exemplo, R$10, em outro já aumentava coisa de R$5, R$6, sabe? E a gente, como consumidor, antes de fazer essa análise, eu mesma nunca me atentava nesse tipo de coisa, e às vezes nem me atentava em qual mercado eu ia. E em relação à continuidade do projeto, bom, o projeto de extensão ele vai até agora esse mês, e ano que vem, talvez pode entrar alguma outra pessoa no lugar para fazer as minhas análises. Mas como é meu último ano na faculdade, eu já pretendo não continuar com essa parte para focar mais na parte de TCC e concluir meu último ano assim mais tranquila. Mas eu ia ficar muito feliz se alguém desse continuidade. Tá certo, obrigado. De nada. Obrigada, Mariana. A próxima apresentação é do Igor Rocha Camargo, relacionada ao projeto Workshop, reflexões sobre a criação de atividades lúdicas para o ensino de português para surdos. Pode começar, Igor. Bom dia, tudo bem? Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir? A gente está só te ouvindo. Não tem sua imagem. A minha câmera está aberta aqui. Você quer sair e retornar à sala? Abriu, agora sim. Ok. Vocês estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando? Não. Agora está aparecendo para vocês? Sim. Começou a apresentação. Está carregando. Sim, introdução. Certo, agora, perfeito, então. Pode começar. Certo, bom dia a todos. Meu nome é Igor, eu sou apresentador desse trabalho, cujo título é Workshop, reflexões sobre a criação de atividades lúdicas para o ensino de português, como L2, que é a segunda língua para alunos surdos.
Ele tem como orientação a professora Geise Araújo Ferreira, e é um projeto cujo fomento vem da Proeste, aqui da UFTN, a partir de estudos do grupo de pesquisa, do Grupo de Pesquisas de Educação de Surdos e Tecnologias, GPSTEC. Bom, o processo de ensino e aprendizagem, ele passa por várias tangentes de complexidades. Quem atua na área da saúde, na área da educação sabe, mas quem também trabalha com outras áreas consegue perceber. Principalmente após o período pandêmico, em que cada aluno vem com aspectos cada vez mais subjetivos. Diante disso, a gente observa que o alunado surdo, ele não tem uma defasagem escolar em comparação cognitiva com os demais alunos, contudo, a metodologia de ensino, ela tem que ser um pouco diversificada, dadas as necessidades que esses alunos têm de estímulos visuais e diferentes dos alunos que são ouvintes, que normalmente são estimulados, né, pela enunciação dos professores durante as aulas expositivas. Então, diante disso, nós resolvemos observar o que era mais necessário na atuação junto com esses alunos em um contexto educacional, e nós percebemos a ausência de materiais pedagógicos pensados para melhor atender o alunado específico, que no caso são os alunos surdos. Então, nosso objetivo maior com esse workshop era contribuir para o processo de ensino e aprendizagem de língua portuguesa como segunda língua, de forma lúdica e explícita, né, para que os profissionais aí da educação pudessem elaborar atividades cada vez mais interativas com esse alunado. Os nossos métodos de desenvolvimento se deram a partir de reuniões e levantamentos de dados que ocorreram no grupo, né, o GPSTEC, e a partir de todo esse levantamento e esse referencial, tanto de pesquisa de campo quanto de referencial bibliográfico, nós propusemos, então, a criação de uma atividade lúdica que foi realizada por os componentes do grupo, e cada integrante, então, criava uma atividade que, posteriormente, deu início à criação do workshop, com o intuito de uma aplicação prática daquelas atividades que eram produzidas dentro do grupo. E essa organização do workshop se deu em 3 módulos, foi dividida em módulo A, B e C, cujos públicos-alvos eram estudantes de pedagogia e licenciaturas que ainda não tinham concluído a graduação, surdos ou ouvintes, bem como profissionais da área de educação que já estavam atuando, pedagogos e demais licenciaturas, que já eram formados, surdos ou ouvintes, para compartilhar aí as informações e participar dessa experiência do workshop. E o grupo C, ele foi composto apenas por alunos surdos, e aqui o foco maior foi em alunos que estavam na graduação em cursos diversos, e alunos que estavam, na época, no ensino médio, para que eles pudessem também participar das atividades. Bom, os resultados e discussões a partir desse desenvolvimento do workshop, ele se deu com a publicação de edital, de âmbito nacional, e nós tivemos alunos aí, participantes das diferentes regiões do território nacional. Então, desde Sul, Sudeste e Nordeste. E o nosso público, né, aqui nesse gráfico a gente consegue verificar que a grande maioria era de professores que atuavam na área de pedagogia ou letras, né, já, e os demais eram estudantes com interesse na área de desenvolvimento aí, que eram estudantes de pedagogia ou letras também, que estavam atuando ou não na época. E a faixa etária dos nossos participantes, ela se dava desde os 20 anos até acima de 51 anos de idade. No gráfico a gente consegue verificar que a maior adesão à participação do workshop foi de pessoas que já tinham ali acima de 51 anos, profissionais que atuavam na área. Aqui eu trago para vocês pequenos fragmentos, né, imagens do que foi desenvolvido. Então, nós desenvolvemos um jogo eletrônico a partir de toda a pesquisa e dados levantados, e essa interação lúdica com os alunos, ela se dava da seguinte maneira: os estudantes surdos, eles vinham e escolhiam, né, qual mundo eles queriam explorar
eles automaticamente eram um astronauta e podia escolher outros personagens. Aqui, no caso, só a fins elucidativos, a gente tem a escolha do planeta Terra, e aí ele tinha atividades que eram desenvolvidas a partir dessa escolha. Aí, então, a gente tinha perguntas que aconteciam, aqui vocês podem ver a imagem da nossa intérprete de Libras da Universidade aqui do Triângulo Mineiro, a Angélica. Então, a Angélica, ela sinalizava, né, em Libras, ela fazia um sinal, como, por exemplo, bom dia, certo? E os alunos surdos, eles tinham que escrever qual era esse sinal que estava sendo feito aí, estimulando a língua portuguesa na modalidade escrita. Se acertassem, aqui a gente não consegue verificar, porque era um gift, então ele tem movimentação, os alunos eram parabenizados e continuavam, né, a exploração aí planetária. E aqui eu trouxe uma outra atividade, né, a atividade número 3, que era de completar as palavras. Aqui a gente não tem a presença de tradutor e intérprete, então os alunos que já tinham uma experiência com a língua portuguesa, eles tinham que completar, e ao fazer o encaixe, o sistema automaticamente parabeniza ou indica uma possível correção. Quando há necessidade de correção, a gente tem aqui o astronauta um pouco frustrado e automaticamente a possibilidade de que esse aluno volte para completar a atividade que não foi finalizada. Logo na sequência, ele consegue escolher outros mundos, né, após explorar todos os recursos ou finalizar as atividades que cada um deles tem. E assim a gente conseguiu desenvolver uma atividade um pouco mais lúdica para esses alunos. Qual foi a proposta do workshop? A proposta do workshop foi apresentar esse projeto e fazer com que os alunos surdos e demais profissionais de educação jogassem e verificassem se era algo proveitoso, se era algo que valia a pena, se havia diferença na modalidade de ensino, se os alunos se sentiam mais à vontade com esse tipo de interação. E a partir disso, então, nós podemos concluir que as atividades que foram realizadas no workshop, elas trouxeram ganhos satisfatórios para o grupo de pesquisa. A gente conseguiu entender que sim, os alunos gostam desse tipo de atividade, é um tipo de atividade que atrai eles, e pelo lado de trabalhar bastante a ludicidade, e o aluno surdo, por ser um ser visual, ele se sente mais estimulado e automaticamente ele consegue captar mais o conteúdo ali que às vezes o professor regente está tentando passar, mas ele está tendo determinada dificuldade por não ter recursos imagéticos para que ele consiga visualizar na prática como funciona uma separação silábica ou onde ele vai encaixar determinada letra dentro de um contexto. Essas atividades, aqui são as referências, né, mas só para exemplificar, essas atividades são a cunho basilar, né, ele é dividido por vários níveis e várias coisas que acontecem no nosso cotidiano. Então, desde a necessidade de ir ao hospital, por exemplo, como também a necessidade de participar de outras atividades sociais. E o grupo era composto por alunos das licenciaturas de letras, português, inglês e português e espanhol, do curso da área da saúde, de medicina, e egressos na época, que já eram profissionais da educação, como professores de língua portuguesa. Pessoal, obrigado, e estou à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários. Obrigada, Igor. Professora Fernanda. Obrigada, Igor, pela apresentação. O teu orientador ou orientadora está presente? Professora Beatriz, é importante frisar que ela não está presente, mas por quê? Porque se trata de uma professora surda e como a GIEP não conseguiu se organizar a tempo de disponibilizar os links das salas, nós recebemos ontem a informação, né, de que havia tido atualização e é necessário solicitar a presença do tradutor e intérprete. Isso não foi possível. Ok, eu estou perguntando que a gente precisa preencher. Não, fato, mas é porque já fica justificado, porque consta, inclusive, como perda de ponto na avaliação. Eu acredito que os projetos de extensão, eles não são considerados obrigatórios a presença do orientador, é isso, Karen? Isso mesmo, professora. Apesar de ser uma questão a ser, que faz parte da avaliação, na extensão, a presença do orientador não é obrigatória, então isso não vai prejudicar você, tá, Igor? Fica tranquilo. Obrigado.
Bom, então eu queria parabenizar pelo projeto, achei extremamente pertinente, né? E é um tema que às vezes a gente ouve pouco se falar, pouco se produzir, né? E tão importante quanto, né? Eu queria fazer duas perguntas, basicamente, três, na verdade, Igor. De que forma essa comunidade surda e os alunos, né, da pedagogia e de letras foi convidado a participar ou tiveram conhecimento sobre o workshop? Como que foi essa divulgação e esse convite? Não sei se foi um convite. Certo. Conforme eu disse na apresentação, professora, foi publicado um edital, na época junto ao FTM, e esse edital teve ampla divulgação em redes sociais, como Instagram, à época, Facebook, e demais publicações por e-mail, colegas que às vezes tinham conhecidos em outros estados, grupos que nós temos de WhatsApp, de outros cursos relacionados, né, a língua brasileira de sinais ou língua portuguesa como segunda língua para os alunos surdos, e aí a gente conseguiu difundir essa divulgação aí do trabalho. Ela ficou, então, mais concentrada no meio científico. Não, professora, ela foi abrangente, porque a gente tinha, por exemplo, professores que estavam em um grupo específico, e como tinha necessidade de participação de alunos surdos, eles divulgavam para as comunidades surdas, por meio de conselho de surdos municipais, CAS, né, quando a cidade tem, ou demais comunidades ali surdas presentes na região. E aí, como foi a nível nacional, essa divulgação, então, se deu de várias maneiras, mas não focada no grupo científico. Perfeito. A minha outra pergunta você coloca que foram feitos 3 encontros síncronos, né, via Google Meet. Que hora que foi esses encontros e quanto tempo eles duraram? Certo. Eles tinham em torno de, no mínimo, 1 hora, mas sem prazo total para finalizar, porque havia interação e troca entre os participantes. Então, a priori, os professores, né, que já eram atuantes e que estavam ali em processo de formação, eles tiveram um horário que foi na parte da tarde, eu não consigo me recordar a época, porque foi um workshop que aconteceu em 2022, mas aconteceu no turno vespertino, e os surdos em si, como trabalham, foi realizado no período noturno, então em um outro encontro que se tratava de um outro público-alvo. E o terceiro encontro, que aí ele foi misto com todos os participantes, ele aconteceu também no período noturno. Perfeito. E a minha última pergunta é se essas atividades estão disponíveis para a comunidade acessar, se precisa fazer um cadastro, onde a gente encontra elas. Legal, professora, ótima pergunta. É um projeto que ainda está em andamento, então a gente divulga, mas ele ainda está acontecendo um pouquinho em segredo, para que não haja nenhuma usurpação aí da ideia antes dessa finalização total do projeto. Quando finalizado, ele vai ser um projeto de aplicativo, em que a gente, né, tem a intenção de que as pessoas consigam baixar e usar ele como uma plataforma de jogo interativo, mas de cunho educacional. Então, eles vão ter scores, ranqueamento, quem ficou em determinada posição. A ideia é essa do projeto, mas atualmente ele não está disponível. Ele só foi feito esse protótipo para aplicação e obtenção do resultado prático. Tá certo. Obrigada, viu? Parabéns novamente. Obrigado. Igor, parabéns pela apresentação, e eu acho uma iniciativa fantástica, né, esse tipo de ação. Eu sou zootecnista, mas eu me interesso bastante pela área de pedagogia, estou me formando pedagogo agora esse semestre, e eu estudo também, né, sou curioso, né, nessa parte de ensino para alunos surdos, etc. Então, eu queria primeiro parabenizar, eu ia perguntar algumas coisas que a professora já perguntou, como é que esses jogos, eles foram, de fato, delineados, né? Eu vi que tem uma equipe, né, multidisciplinar, né? Como é que funciona? Tem programador, tem o pessoal como é que é essa comunicação dentro da equipe, né? Para o pessoal da pedagogia se comunicar com as pessoas que estão fazendo essa tradução em jogo. Como é que isso funciona? E eu também ia perguntar como é que isso estava sendo divulgado, né? Mas você já
já disse que ainda está em off, né? Então, eu já estava até começando a procurar aqui para ver se já existia algum link, alguma coisa em YouTube, alguma coisa assim, né? Para ver, né, com mais calma como é que funciona. Sim. Então, professor, ele teve um grupo totalmente interdisciplinar e isso foi muito benéfico, tanto para o projeto quanto para o desenvolvimento dele. Então, a gente tinha programadores e nós linkamos ao FTM, junto com o IFTM, que o IFTM aqui em Uberaba também tem alunos surdos, né? E nós tínhamos um programador que era de fora, profissionais intérpretes da UFTM e do IFTM, professores surdos, doutor, né, que nós temos o professor Eli, que é um docente da universidade, e a professora Geise, que também é uma professora surda da universidade, e alunos e demais profissionais. Então, a gente juntava. Nesses encontros, era propostas ideias, além dos intérpretes. Aqui, até inclusive, vocês viram a imagem da Angélica, que ela autorizou a divulgação, que é a intérprete da UFTM, e a Angélica era a cabeça de todo o projeto, digamos assim, porque ela reunia conosco e fazia com que a gente criasse ideias. E essas ideias, a priori, elas eram horrorosas, que a gente coloca no papel e não consegue executar de uma maneira bonita. Só que depois a gente fazia uma reunião, explicava como que a gente queria delinear o projeto, e o programador vinha, né, e fazia com que isso se concretizasse. E aí ficava um trabalho muito bem feito. Perfeito, obrigado, parabéns. Igor, deixa eu só te perguntar que curso você faz na UFTM? Professora, atualmente fisioterapia, mas à época eu era o egresso, então eu atuava como professor atuante no projeto que eu formei no curso de letras em 2022.1, e o projeto ele se desenvolveu quando eu estava dentro da universidade e continuou no período que eu virei profissional. Então, o ano passado eu atuei como egresso na parte de 2022.2, e agora retornando para a universidade, eu espero que eu consiga atuar como discente. Mas eu até comentei, né, como é um projeto social, ele linka várias áreas, e aí os demais profissionais, agora como eu estou na área da saúde, a gente consegue contribuir com outras vertentes, com outras perspectivas de jogabilidade lúdicas aí no programa. Legal, obrigada. De nada, obrigado. Obrigada, Igor. A próxima apresentação é da Ivanessa Vieira de Oliveira, relacionada ao projeto Boas Práticas em Agricultura e Pecuária. Pode começar, Ivanessa. Bom dia a todos. Vou colocar aqui a apresentação. Bom dia a todos. Está apresentando. Já está aparecendo, já? Sim. Tá, vou iniciar. Bom dia a todos. Primeiramente, quero agradecer à organização por dar a oportunidade de mais um ano, né, apresentando o projeto. O projeto de hoje é intitulado como Boas Práticas em Agricultura e Pecuária, onde eu sou orientada. A orientadora é a Vânia Maria Arantes, e os coautores são os discentes e docentes da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, aqui do campus Iturama. A agência de fomento é o edital da Proeste do PIBEX. Bom, cada vez mais, né, observamos que a população, não falando só no âmbito regional, mas ao todo, estão preocupados com os alimentos que eles estão ingerindo. E o produtor, ele tem que acompanhar essa necessidade. Com isso surge o tema, né, Boas Práticas em Agricultura e Pecuária. Esse conceito, ele é um conjunto, né, de cuidados precisos e fundamentais que vão desde a implantação, né, de uma cultura até chegar na mesa do consumidor. E é a partir mesmo, né, desse momento que se fala dessa importância das boas práticas. Você está desfazendo alguns paradigmas e atualiza o produtor, né? Você passa a informação, inovações científicas, né, que tem na universidade, e ele
que muitas vezes ele desconhece essas inovações, e você mostra para ele essas boas práticas e ajuda ele a tornar a sua produção mais rentável e mais sustentável. Como justificativa, nós temos que no município de Iturama, estamos bem localizados, né, no Triângulo Mineiro, possui condições propícias para o desenvolvimento tanto da agricultura quanto da pecuária, tem enorme potencial para melhorar a produtividade nas propriedades e a partir de um treinamento assim, de mão de obra qualificada. O nosso objetivo é instruir os acadêmicos, né, e aprimorar o conhecimento técnico dos produtores para atender às demandas locais aqui da região. Como métodos, né, nós utilizamos de reunião da equipe do projeto com os órgãos locais, a Secretaria de Agricultura, a Emater, o IMA, o sindicato. Podemos ver a foto aqui na primeira reunião que foi realizada. Temos também como os métodos a apresentação presencial com transmissão ao vivo pelo Instagram do projeto. Temos entrevistas em programas de rádio, divulgação por meio das mídias sociais, cartazes. Temos elaboração de folders para distribuição nas propriedades rurais. Podemos ver nas fotos as entrevistas realizadas na Rádio Clube FM, a página do Instagram, que agora temos 220 seguidores, e temos os folders também que ainda estão sendo confeccionados para entrega aos produtores. Também como métodos, né, aqui os cartazes, temos um cartaz por mês, né, para divulgação nas redes. Ao total, até agora, né, realizamos 2 bate-papos, 1 dia de campo, 3 palestras e 1 oficina. Para resultados e discussões, temos aqui as equipes organizadoras de cada evento. Organizar um evento não é uma tarefa fácil. Temos aqui a participação de docentes e discentes e parceiros envolvidos aí que se prontificaram a nos ajudar. Também temos como resultados, né, as redes sociais, no caso o Instagram, que temos 313 contas alcançadas nos últimos 30 dias e 220 seguidores atualmente. No primeiro bate-papo, tivemos 75 inscritos, no segundo, 117, no dia de campo, tivemos 71, na primeira palestra, tivemos 87, na segunda, 39, na última palestra, 28, e na oficina, realizada semana passada, teve 25. Num total aí de 441 pessoas alcançadas presencialmente. E lembrando também que os folders, né, sobre cada evento, eles serão enviados para as propriedades, eles já estão sendo feitos pelo transporte leiteiro, né, de uma forma que vai oportunizar o produtor de ter esse material informativo e ter aí, saber um pouco sobre as boas práticas agrícolas. Como conclusão, né, a gente percebe que os temas trabalhados, eles contribuíram para o conhecimento sobre as boas práticas, e que, além disso, ele promove, né, uma troca de experiência, uma troca de conhecimento entre os discentes, os técnicos e os produtores que estão presentes. Aqui temos as referências. Obrigada pela atenção. Obrigada, Ivanessa. Professora Beatriz, por favor. Obrigada, Ivanessa, pela apresentação. Acho que o teu tema é muito pertinente e confesso que a tua apresentação contemplou muitas das questões que eu tinha do resumo, tá? Eu achei que o teu resumo ele ficou muito resumo, assim, focado em algumas coisas mais voltadas para uma questão financeira e econômica do que mais sociais, que é o que eu vejo que a tua apresentação trouxe, tá? Então, a minha pergunta vai ser mais ou menos nessa direção, que foi um sentimento que eu fiquei. Quando você fala da agricultura e da pecuária, né, e do produtor rural, você está se referindo aos produtores da agricultura familiar ou os produtores do agronegócio? Aqui na região, visando assim, que tem mais produtores de agricultura familiar e que são os mais presentes, né, nos órgãos da Emater, no IMA, eles estão sendo foco porque são os que mais participaram, assim, das palestras e dos eventos. Ah, legal. Isso não ficou muito claro no teu resumo, eu acho que você podia ter dado mais destaque a isso, assim, e explicitado.
até porque você comenta na questão da produção vegetal e animal, mais saudável, rentável e produtiva, viabilizando uma questão econômica e financeira. E eu fiquei me perguntando muito, e a questão social, e a preocupação com o meio ambiente, né? Porque esses termos, ainda mais para o agronegócio, eles são caros, né? A ideia do lucro, enfim, toda essa discussão aí. Mas eu acho que a agricultura familiar não é, talvez, o primeiro foco, a economia e o financiamento, né? Essa questão, mas talvez a legitimidade, o seu espaço, o diálogo com o agronegócio, né? Porque não é porque um existe que o outro não vai existir, muito pelo contrário, né? Esse diálogo ele tem que ser saudável e tem que existir. Então, eu ia te perguntar mais ou menos nessa direção, se esses diálogos existem, e se o foco era a agricultura familiar. Não, existe, e o foco é a agricultura familiar no fato de que, como eu disse, eles estavam mais presentes, e as boas práticas agrícolas, elas são voltadas para a agricultura, né, para o pequeno agricultor. Vemos boas práticas na horticultura, em produtos que são mais acessíveis aqui na região, produtos que são comercializados em feira, no caso, né? Então, assim, eu acho que o foco foi mais voltado para ele, e é mais rentável porque a utilização das boas práticas, né, agregada a eles fazerem mesmo, a aplicar, vão tornar a produção deles mais rentável nesse sentido, e mais sustentável também, porque muitas das práticas são de forma orgânica, são práticas aplicadas, vamos dizer assim. Obrigada. Nada. Bom dia ainda, Vanessa. Bom Parabéns pela apresentação, parabéns pela equipe, né, por você ter se envolvido com essa ação extensionista, que para a comunidade aqui, né, Iturama, é bastante importante, né, bastante importante para a comunidade, bastante importante para os alunos também, que estão envolvidos na atividade, já que o curso de agronomia, né, boa parte dos profissionais formados em agronomia vão atuar, né, diretamente com os produtores, né, fazendo de qualquer jeito um serviço, ações de extensão, né, vão de fato ter essa troca, né, com os produtores. Aí eu queria saber, inclusive, o pessoal pode olhar, apareceu até meu nome ali, eu fui um dos professores que participou pontualmente, né, de um evento ali de uma palestra sobre boas práticas na produção de silagem. Então eu pude ver o engajamento, né, da equipe, preocupação com o atendimento, né, aos produtores, principalmente os pequenos produtores, que são os que mais carecem dessas informações. Às vezes a gente pôde perceber que até os produtores, né, ficavam surpresos, né, com algumas coisas que parecem, né, ser bastante simples. Eu queria saber de você, Vanessa, qual foi o seu aprendizado, o que você ganhou, né, profissionalmente participando dessa ação de extensão? Como é que você e sua equipe, né, tiveram esses feedbacks do pessoal que foi atendido, e como é que isso impactou na sua vida e como é que isso vai impactar, né, na sua vida profissional? Olha, foi muito proveitoso esse ano, esse projeto de extensão. Foi o projeto de extensão que eu realmente tive a troca de experiência com os produtores. Eu tive contato com eles, organizar evento, aprende muito, a gente aprende muito organizando evento, e essa interação entre a faculdade e os pequenos agricultores, a gente aprende muito. Então, é algo que eu vou levar para a vida. Até pretendo, talvez, trabalhar com extensão rural, se tiver oportunidade. É uma área muito interessante e, com certeza agregou muito esse projeto. Tá certo, obrigado. Nada. Obrigada, Vanessa. De nada. Chegamos ao fim dos trabalhos dessa sala. Parabenizo todos os apresentadores pelas execuções dos projetos e suas respectivas exposições, que muito enriquecem a extensão universitária na UFTM. Agradeço pelas habilidosas avaliações e contribuições dos professores Beatriz e Eric. Agradeço a presença e participação de todos. Esta sessão está encerrada. Bom dia a todos.
Bom dia, pessoal. Bom dia, Karen. Bom dia, Beatriz. Bom dia a todo mundo. Até mais. Até mais, pessoal. Obrigada por esse momento. Karen, você saberia me dizer qual é o prazo que a gente tem para lançar as avaliações no sistema? Professor, eu não tenho essa informação no momento, mas eu me comprometo a te enviar um e-mail para esclarecimento. Qual o endereço que eu posso enviar? É beatriz.litoldo, @uftm.edu.br. Tá certo. Eu vou verificar com a comissão e te encaminho a resposta. Tá, como a gente está saindo de uma sala para outra, eu só estou anotando, mas aí eu queria saber se a gente tem 1 ou 2 dias para fazer esse processo. Tá bom, professora, fica tranquila que hoje mesmo eu já te envio. Tá bom, bom? muito obrigada, viu? Bom trabalho a todos. Para você Tchau, também, tchau. obrigada. Tchau, tchau.